Ao longo de mais de 40 anos, o universo da franquia Alien cresceu absurdamente, apresentando várias criaturas que nasceram a partir do xenomorfo. A cada filme, HQ, jogo e até crossover maluco, fomos descobrindo novas variações dessa criatura assustadora. E sinceramente, tem muita coisa que passa batido pra quem só viu os filmes. O que talvez você não saiba é que o universo de Alien abriga dezenas de variações desses monstros. Alguns são familiares, outros são extremamente raros e tem até alguns que provavelmente você nunca ouviu falar. Hoje então eu vou te mostrar todos os tipos de xenomorfo já criados com detalhes, origens e diferenças, dos mais famosos aos mais obscuros. Então, bora pro vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Bom, tudo no universo do xenomorfo gira em torno do ciclo reprodutivo, que é, sem dúvida, um dos mais brutais e eficientes da ficção científica. Tudo começa com o ovomorfo, aquele ovo alienígena que, na verdade, é um organismo vivo e autônomo. Ele é incrivelmente resistente e quase indestrutível por meios comuns, tanto contra ataques físicos quanto térmicos. A função dele é manter em segurança o seu precioso conteúdo, o facehugger. Esse estágio é muito doido. Os ovos detectam a presença de formas de vida próximas, provavelmente por sensores biológicos ou algum tipo de detecção térmica. Então eles se abrem como se fosse uma flor esquisita, liberando o facehugger. Esse é um parasita muito rápido e ágil, e ele se lança na vítima num segundo. Uma vez preso no rosto, ele insere um tubo respiratório na garganta e paralisa o hospedeiro. O macabro é que ele mantém a vítima viva durante todo o processo, e depois que o embrião é implantado, o facehugger simplesmente morre e cai como se a sua missão já tivesse sido cumprida. Agora temos o Chestburster, que é uma criatura no estágio larval que cresce dentro do hospedeiro até o momento do seu nascimento, um dos momentos mais icônicos do cinema do terror. O nascimento geralmente é fatal para o hospedeiro porque o Chestburster rasga o tórax para sair. O interessante é que, apesar de parecer inofensivo no início, ele se desenvolve rapidamente, alcançando a fase adulta em questão de horas. No caso, a forma adulta do xenomorfo clássico, também conhecido como XC-121, o design original criado por H.R. Giger. Mistura horror orgânico com estética biomecânica. A criatura tem uma estrutura óssea externa que parece uma armadura, sangue ácido que atravessa o metal, uma mandíbula retrátil dentro da boca e uma cauda cortante. Vale dizer que esse xenomorfo nasce de hospedeiros humanos, o que define a sua forma padrão. Mas dentro desse mesmo modelo tem variações. Por exemplo, o crânio pode ter estruturas lisas com sulcos dependendo da idade ou do ambiente que ele cresceu. E em diferentes mídias ele é chamado de drone, soldado ou guerreiro, dependendo da sua função na colmeia. Ah, e tem mais um detalhe interessante. Em Alien Covenant, que a gente vê uma outra forma de ovo criada a partir de um processo diferente, tem uns sacos de esporos formados por plantas mutadas pelo patógeno dos engenheiros. E eles liberam microesporos no ar que entram no corpo da vítima e causam uma gestação parecida com o facehugger. O processo leva ao nascimento do neomorfo, que vamos explorar mais pra frente. A versão esquecida é o beluga xenomorfo, que apareceria em Prometheus e nasceria após o Holloway ser infectado. Essa criatura foi substituída na versão final pelo Deacon. Originalmente seria uma das primeiras tentativas dos engenheiros de criar o xenomorfo funcional a partir da infecção direta com os humanos. Temos uma versão intermediária entre o facehugger comum e o clássico, chamada Octo Facehugger. Em roteiros iniciais de Prometheus, como uma criatura mais robusta e com tentáculos, uma versão mais arcaica dos facehuggers modernos, criada para gerar xenomorfos híbridos como o beluga. Esse ciclo reprodutivo cheio de variações, mutações e adaptações é o que torna os xenomorfos tão eficazes e assustadores. Eles são criaturas projetadas seja pela evolução ou pela engenharia dos engenheiros, para sobreviver, para se adaptar e também para dominar o ambiente. É o tal do organismo perfeito. Uma das características mais fascinantes que eu acho aí dos xenomorfos é a forma como eles herdam os traços genéticos dos hospedeiros. Isso faz com que cada criatura nasça com variações físicas e comportamentais únicas. E é por isso que o universo de Alien está repleto de xenomorfos não humanos. As variações surgem principalmente em quadrinhos e videogames, onde os roteiristas e designers tiveram mais liberdade criativa para explorar esse conceito. Um bom exemplo é o Bull Alien, uma versão bruta com chifres e estrutura corporal parecida com a de um touro, forte, veloz e ótimo para ataques de impacto. Temos também o Gorilla Alien, que anda de forma mais curvada, tem braços longos e músculos desenvolvidos, ideal para combates corpo a corpo. E o Rhino Alien, nascido a partir de um rinoceronte que possui uma carapaça extremamente resistente e pode atacar contra o inimigo como um verdadeiro tanque biológico. Uma das variantes mais bizarras é o Louva-a-Deus Alien, com membros físicos
finos e alongados, ideais para movimentos rápidos e cortes precisos. E talvez também o mais ameaçador dessa categoria, o crocodilo alien. Esse é um dos maiores xenomorfos já catalogados no universo expandido, com escamas, mandíbula poderosa e uma combinação assustadora entre força e velocidade. Essas criaturas surgem do mesmo processo reprodutivo que a gente já conhece, ou seja, um facehugger infecta um animal e um embrião desenvolve absorvendo parte do seu DNA. O resultado é uma fusão perfeita entre o organismo hospedeiro e uma biologia xenomorfa. Para por aí, em materiais mais obscuros do lore, encontramos até experimentos que misturam DNA humano e animal. É o caso chamado de Anti-Man, xenomorfos criados por um cientista chamado Dr. Neil Ranstus. Essas criaturas são híbridos extremamente instáveis, fruto de manipulação genética que beira o delírio científico. Já nos filmes a gente tem um exemplo clássico do Runner, também chamado como Dog Alien ou Xenomorfo Cão, que aparece no Alien 3. Nesse caso, o hospedeiro foi um quadrúpede, um cachorro ou um boi, dependendo do roteiro. O lado foi uma criatura muito mais ágil e letal. O Runner se movimenta em 4 patas, tem uma postura predatória e é um dos poucos que pode cuspir ácido pela boca, além de ter reflexos e velocidades superiores a um xenomorfo comum. A ação do hospedeiro também afeta o comportamento dos xenomorfos. Enquanto os nascidos de humanos agem com inteligência, estratégia e tática, os derivados dos animais podem ser mais impulsivos, territoriais e selvagens. A mente do hospedeiro influenciasse sutilmente a psique do alienígena que vem dele, que nasce dele. Esses detalhes tornam o universo de Alien ainda mais rico e imprevisível. Afinal, qualquer forma de vida pode virar uma base de uma nova criatura. Agora a gente entra numa área um pouco mais sombria, os híbridos com experimentos genéticos. Em Alien Resurrection, os cientistas clonaram a Alien Ripley e tentaram recuperar o DNA da rainha que estava dentro dela. O resultado? A Ripley 8, uma mistura entre humano e xenomorfo, com força, reflexos aprimorados, sangue ácido e até empatia com as criaturas. A rainha clonada também herdou traços humanos e acabou desenvolvendo um útero, gerando um newborn, um xenomorfo mais humano, com pele pálida e aparência quase triste, mas extremamente perigoso. Nos quadrinhos encontramos o Rogue também, um híbrido criado para obedecer humanos e liderar uma colmeia doméstica, mas ele até se rebelou também contra uma rainha alien. Também existem criaturas criadas por inteligência artificial, como o híbrido branco que mistura genes humano, xenomorfo e de predadores também. Essa criatura é inteligente, sabe usar a ferramenta e até se comunicar. E claro que a gente tem aí os neomorfos e os protomorfos de Alien Covenant, produtos do patógeno alienígena usado pelo David. O neomorfo nasce de esporos vegetais contaminados, já o protomorfo é um experimento do David que quase chega na forma clássica do xenomorfo, mas ainda falta um toque biológico característico. Assim como as formigas e as abelhas, não sei se vocês perceberam, os xenomorfos também têm uma estrutura bem definida ali. No topo está a rainha alien, uma criatura colossal, com um cristo enorme, braços extras e a capacidade de se mover e lutar se necessário. A sua principal função, produzir ovos e manter a colmeia funcionando. Abaixo dela estão os pretorianos, soldados da elite que defendem a rainha. Eles são maiores, mais resistentes e têm uma aparência que lembra a própria rainha. Nos quadrinhos aparecem também a rainha-mãe que comanda várias rainhas menores e a rainha vermelha que lidera aí uma rebelião de xenomorfos vermelhos contra os pretos tradicionais. Como as histórias, a gente tem um rei xenomorfo, uma versão guerreira da rainha com múltiplas caudas, uma máquina de guerra. Que não dá pra esquecer do Predalien, um híbrido do Predador e do Xenomorfo. Ele aparece nos filmes de Alien vs Predador e ele, assim, é assustador. Mais alto, mais forte, com mandíbulas. Ele caça como um predador, mas com o instinto assassino do Xenomorfo. Também tem dos crossovers mais malucos que a gente já viu, que é do Batman vs Alien. Também tem do Mortal Kombat. Nossa, gente, tem tanto Alien. Tanto Alien. Se eu esqueci de algum, vocês comentem aqui, tá? Comenta aqui porque é tantos pra falar, é tantos. Daria mais tempo do que isso aqui. Bom, e aí tá todos os xenomorfos que eu conheci até hoje, né? Desde os clássicos até os mais insanos. Uma prova de que o universo do Alien é vasto, criativo e cada vez mais estranhos. E se você conhece alguma variação que ficou de fora aqui da lista, comenta aí. Eu adoro descobrir essas pérolas perdidas no universo de Alien. Eu adoro, gente. Comenta aqui. E se você ficou até aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.